Olá, irmãos, graça e paz. Que Deus continue abençoando a todos rica e poderosamente. Pastor Elias Santos com mais uma ministração de fé, de esperança, com mais uma ministração para refletirmos, para colocarmos em prática. Hoje vamos estar falando sobre tempos difíceis, vamos estar falando sobre muitos assuntos atuais que estão acontecendo nos dias de hoje. E não é novidade, né? O Evangelho de Cristo, ele sempre nos alerta, sempre, nunca mudou, né? O Evangelho não muda. O Evangelho ele é perfeito para pessoas imperfeitas. O Evangelho de Cristo é perfeito para pessoas imperfeitas. Amém? Então, nós temos que cada dia ir se moldando. Amém? Então, eu escuto muitas coisas aí que eu fico dizendo, meu Deus, né? Misericórdia. Pessoas, pastores, usando texto sem contexto para justificar seus erros, suas omissões. Né? Eu ouvi pessoa dizendo, não, a ovelha foi embora, eu não vou atrás não, não vou buscar não. Jesus deixou 99 e foi buscar o bom pastor. Deixou 99 e foi buscar uma, imagine. Não, tem muita, não faz falta não, faz. Jesus deixou 99. Cuidado com esse evangelho de demônio, né? Ah, não tem que congregar, irmãos. O, é o, a humanidade aí está cada vez mais, o crime é organizado. A humanidade está cada vez se organizando, se reunindo para beber, se reunindo em reunião para fazer mal, para trair, e o crente vai se separar. Aí temos que saber, nós não podemos ser radical. Não podemos ser radical. Não, a pessoa tem que estar lá de todo jeito, naquela hora tem que estar. Não, não podemos ser radical assim. Mas que se reunir é de Deus, ó com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Na congregação ali você pode orar, você pode, aquele que tem salmo, dá salmo, aquele que louva, louva. Então, na congregação ali é o local de adoração a Deus. Na sua casa você tem o culto doméstico, tudo, mas na sua casa é você e sua família. Lá não, é a família de Cristo, geral, como Jesus disse, chegaram para Jesus, a tua mãe e teu pai está aí. Tua mãe e teus irmãos estão aí, Jesus disse. Minha mãe e meus irmãos é aquele que faz minha vontade. Então, na congregação está a família de Cristo ali, está todos os irmãos ali, né? Mas dizer que não é para se reunir. Irmãos, esse negócio de dizer que a pessoa não tem que confiar. Não, maldito é o homem que confia no outro. Maldito é o homem que confia no outro e deposita sua confiança. E aí adora, porque tem gente adorando criatura. Adorar só a Deus. Mas nós temos que confiar, nós temos que fazer o bem, nós somos do bem, temos que fazer o bem. Quando a gente deixar de fazer o bem, não tem significado mais a vida. Então temos que ter cuidado com essas doutrinas de demônio. Daqui a pouco o diabo se aposenta, porque os irmãos, entre aspas, estão fazendo o trabalho do diabo. Não basta os filhos das trevas fazer, os cavalos do diabo fazer. Agora, pessoas que se diz crente, fazer o trabalho dele, porque crente nós sabemos que crente, o mundo todo é crente, né? Agora, crente em Jesus Cristo, aí, né? Crente em Jesus Cristo, ele entra pela porta estreita. Crente em Jesus Cristo, ele entra pelo caminho estreito. Agora, crente no mundo, ele entra pelo caminho largo, vale tudo, né? Então, irmão, temos que ter muito cuidado com o que a gente fala. Principalmente liderança. Liderança aí usando texto sem contexto. Ah, o filho pródigo, ninguém foi buscar, irmão. Não podemos pegar
uma passagem bíblica e concluir a Bíblia toda. Olha, derruba essa tese aí que o filho pródigo, ninguém foi buscar ele mesmo veio. Jesus, o bom pastor é Jesus. Jesus deixou 99 ovelhas e foi buscar uma. Então já derrubou o argumento do filho pródigo. Ah, eu não vou buscar. Não, eu não vou buscar. Não temos que ir, irmão. A Bíblia diz que o filho das trevas é mais prudente que o da luz. O filho das trevas está aí direto. Vamos tomar uma, vamos pegar o baseado, vamos insistindo até que a pessoa cai no laço. O crente chama uma vez para ir para a congregação, não foi, ele não quer chamar mais. Irmão, temos que se converter ao Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é perfeito, sempre foi perfeito, mas é para pessoas imperfeitas, como eu, como você. Nós somos imperfeitos. Amém? Deus chama um líder, Deus chama um pastor para estar na frente de uma congregação. Tem que ter, porque senão entrava de todo jeito, saía a hora que queria. O pastor é o organizador, olha, o culto é de tal hora, termina tal hora, aqui tem a organização, aqui está o horário, é o horário do louvor, vem ter o horário da palavra. Tem que ter um organizador. O pastor é o organizador. Né? Então, cuidado. Pedro não era o diabo. Mas Jesus disse, eu vou morrer na cruz. Ele, não, eu não vou deixar. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Pedro era Satanás? Não, mas naquele momento, Pedro estava se deixando usar pelo Satanás, pelo diabo. Então tem irmãos se deixando usar pelo diabo. Não basta os cavalos das trevas. Você quer ser usado pelo inimigo, dizendo que não tem que congregar. Temos que não ser radical. Não ser radical. Eu já vi casos de pessoas deixar pessoas idosas em casa, sem ninguém, e ir para a congregação. É perigo essa pessoa, porque o idoso é o incapaz. Chegar essa pessoa ter caído, ter feito alguma coisa, aí não é pior. E é negligência. Deus não vai livrar isso, porque é negligência da pessoa. Então, no caso desse, o líder disse, venha de todo jeito, aí está errado, aí está equivocado. Mas a pessoa tem condições, um domingo, para estar na congregação, a pessoa tem aquele... Passa o dia todinho aí fora, escutando baboseira aí fora. Um domingo não quer entregar ao Senhor para tá aprendendo, está se alimentando da palavra. O crente em Jesus, ele quer estar próximo de Jesus. Ah, pastor, a gente pode estar próximo de Jesus em casa também. Podemos estar próximo de Jesus em casa também. Sim, meu irmão. Mas ali está todo mundo ali. Os irmãos estão ali que você faz tempo que não viu, para você falar com ele, você dá uma palavra. Tem um irmão triste, você dá uma palavra. Então vamos vigiar. Eu quero estar compartilhando aqui carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3. Olha aí. Fala de últimos tempos. Foi últimos tempos lá em Paulo e está sendo últimos tempos para a gente agora, porque está acontecendo a mesma coisa. Olha aqui. Ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O tempo hoje não está trabalhoso, está difícil, irmão. Está difícil. O errado, tem uma maioria, tem um grupo aí que está apoiando o errado, e o certo, o certo perdeu o apoio. Hoje em dia está tendo influenciadores por mal. Hoje em dia pessoas estão tendo bandido de estimação, idolatrando bandido, né? Pessoas que a gente vê mesmo os frutos da pessoa, né? E as pessoas idolatrando. As pessoas estão se regozijando com inocentes sendo preso, né? Enquanto o culpado está solto. Então, está acontecendo. O tempo está trabalhoso, o tempo está difícil. Mas aquele que é santo se santifique mais. Aquele que é imundo, a tendência é cair mais na imundícia, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo. Homens amantes de si mesmo. A gente vê aí, ó, eu não quero Jesus, não.
eu dou minha vaga. Olha, como se ele tivesse algum poder, como se ele e ela tivesse algum poder para dizer eu quero ou não quero. Olha aí, eu não quero não, eu abro mão da minha vaga. Olha que ignorância terrível. Ah, porque eu não leio a Bíblia não, porque a Bíblia foi escrita pelo homem e vai ser escrita por um cavalo, é? É muita ignorância, irmão, que a gente vê. Essas pessoas, né? Olha aí. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, olha, avarento, presunçosos, soberbos. Uma soberba terrível que a gente vê, irmão. Soberbo, blasfemo, blasfemo. É o que a gente vê, blasfemando, mentindo. Aquilo que ele faz, dizendo que o outro fez. Morrendo ali, dizendo que... E afirmando aquilo ali. É cavalo do diabo, irmão. Quem propaga mentira, o diabo é pai da mentira. Quem propaga mentira é filho do diabo. Olha aí. Blasfemos, desobedientes a pais e mãe. A pessoa que desobedece pai e mãe vai obedecer a Deus que não vê. O pai e a mãe que está vendo todo dia não obedece, vai obedecer a Deus? Não vai. Desobediente a pais e mães. Ingrato, profano, ingrato, a pessoa ingrata, ingrata. Deus dá o sol, Deus dá a chuva, Deus dá a saúde, e a pessoa é ingrata, a pessoa sofre acidente, e Deus livra a pessoa, e a pessoa é ingrata. Terrível, irmão. Olha aí. Profano, profanando, feiticeiro, irmão, adorando imagem, adorando idolatria, roubando a honra e a glória que pertence a Deus, que morreu na cruz foi Jesus e ao terceiro dia ressuscitou. A pessoa recebe um milagre e vai agradecer a criatura, né? Blasfemo contra as coisas de Deus, blasfemando, fazendo todo tipo de miséria, você vê aí. Todo tipo de miséria você está vendo aí. Hoje você está... Eu nunca pensei que ia viver para ver tanta miséria, tantas coisas como está acontecendo aí, né? E o homem não se converte porque é filho do diabo, é capeta do diabo, é cavalo do diabo, irmão. Não se converte. Aquele que é do diabo, né? Aquele que é treva, não vem para a luz. Aquele que é luz, ele pode até ir para as trevas, mas ele volta como filho pródigo, porque ele não é de lá, como filho pródigo. Olha aí. Sem afeto natural, não tem aquele afeto natural, não tem não tem aquele amor. Não tem aquele amor. Eu vi uma irmã, não justifica, por mais que ela sofreu, não justifica ela dizendo, quando a gente vê ela dizendo, lá ela, quer dizer, quando a gente vê uma pessoa morrendo, não ajude ela não, não ajuda ela a sair daquela situação não, empurre o resto, vê ela ou ele no precipício, ajude a matar. Imagina uma irmã, segundo ela, de circo de oração. Irmão, quer dizer, irmão, está numa congregação, falar em línguas, está ali aquele dia todo orando, está numa comissão, está nisso, não significa nada. Eu não estou dizendo que você na congregação você vai ser melhor do que quem não está, não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu acredito, eu creio que a união, a comunhão é melhor. A comunhão, Jesus sempre esteve no meio de pessoas. Então como é que você não quer estar no meio de pessoas? Nós temos que aprender e ali no meio das pessoas a gente passar para as pessoas, não levar para o túmulo, não levar para a sepultura aquilo que aprendemos, de compartilhar. Então ali é o lugar de compartilhar, você lê um salmo, você canta, é reunido com os irmãos ali, se alegrando, ao com bom e com suave, já diz os irmãos, já diz o salmista, ao com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Sem afeto natural, irreconciliável, não, eu não peço perdão, não, eu não quero saber dele, não, que ele morra.
Tem gente até pregando aí que não, que deixa a pessoa ir embora. Não, irmão, você vai fazer sua parte. A pessoa saiu, desapareceu, está congregando, desapareceu, você vai fazer sua parte. Procurar a pessoa. Olha, meu irmão, estamos sentindo sua falta, como fica olhando lá para o seu lugar. Tá se... Imagine, eu estou sentindo sua falta, imagine Deus. Então, aí escuta o irmão, vê o que é que ele tem para dizer, o que foi que aconteceu. Ah, porque fulano lá fez isso, ciclano fez isso. Aí você vai ler a Bíblia com ele, orar, se alegrar com ele, abraçar e dizer, ó, meu irmão, né? Trazer a palavra de Deus. Agora, se ele não quiser voltar, tem pessoas que Deus permitiu que passasse um tempo com você. E depois vai embora, siga em frente. Agora que ele siga, mas que não fique na lama aí, que ele procure outra congregação, outra liderança para lhe instruir, lhe ensinar, não ficar aí no mundo. Mas, irmão, todo mundo não está no mundo, sim, meu irmão. O mundo que eu estou falando é o mundo da idolatria, o mundo da feitiçaria, o mundo dos vícios. Nós estamos no mundo, mas o nosso mundo é separado, nós estamos passando, nós não somos daqui. Irreconciliável, caluniadores, olha aí. Caluniadores, pronto, o momento tá chegando o tempo da calúnia. Tempo de eleição. Eles guardam tudo, aí na eleição agora eles soltam. São caluniadores, irmão. Temos que disputar um cargo sem caluniar ninguém, sem pisar em ninguém, mas chegou o momento das calúnias, chegou o momento das fake news. Está chegando, né, 2026. Caluniadores, incontinentes, cruéis. Os homens são cruéis. Quando de homens, a mulher fica, ei, só os homens, não. Homem e mulher. Como de homens, homens e mulheres. Caluniadores, irmão. Todo dia está calúnia, principalmente agora. Não precisa nem ir para a porta de ninguém. Não só é o WhatsApp, né? O WhatsApp. Ali, ó, manda um áudio, fulano, se aconteceu isso, aconteceu aquilo. Calúnia, olhou, viu, já tirou conclusão precipitada, não é? E a tendência é piorar, né? Quem é santo se santifique mais, quem é imundo, a tendência é ficar mais imundo, né? Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor. Não tem amor, irmão. Não tem amor para com os bons. Não tem amor. Não, ele não fala, ele não fala o que eu falo, não, ele não apoia o aborto, não, ele não apoia a liberação de droga, não, eu não quero saber que ele morra. Caluniadores, sem amor, sem afeto. Né? Tem aqueles que estão passando por uma fase, mas ele não é daquele jeito, como o filho pródigo. Ele foi para a lama, mas ele não era da lama, ele saiu. Mas tem aqueles que são de lá mesmo, a gente tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Como é que a gente sabe? Como é que que o agricultor sabe quem é joio e quem é trigo? Quando o vento balança, quando o vento bate, irmão. O vento bate, o trigo ele se enverga todo assim, olha, mas não se quebra. O joio não, o joio fica lá. É duro. O trigo não, ele balança, mas não se quebra. Então, como é que a gente conhece quem é do bem e quem é do mal? Pelos frutos. Como é que a gente conhece quem é cavalo do diabo e quem é servo de Deus? Pelos frutos. Aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa pratica, né? Olha aí. Inimigo de Deus, ó, traidores obstinados. Traidor obstinado. Eles traem porque ele planeja tudo para trair. Traidores obstinados. Orgulhosos. Orgulhosos. Mais amigo do deleite, mais amigos dos deleites, mais amigo dos vícios, das drogas, da bebedice, mais amigo da prostituição, do roubo, do crime, do que amigo de Deus. Ele não é amigo de Deus, ele não aprecia as coisas de Deus, ele detesta as coisas de Deus. A gente vê que houve um tempo aí, foi muito importante, que descortinou. Hoje a gente sabe quem é quem. Tinha ator camuflado, tinha cantores camuflados, pastores camuflados, tinha padres camuflados, e a gente pensava que era do bem, e não era. Aí Deus permitiu que viesse um homem aí, na política, para deixar bem claro quem é do bem e quem é do mal. Hoje a gente sabe. Nunca foi tão fácil de seguir um lado.
Hoje está muito claro, irmão. Hoje você vê aí, ó, você vê, cantor fulano de tal, o ator fulano de tal, que a gente, entre aspas, admirava, seguia. Hoje a gente vê que é um satanista, né? É cheio de demônios, desejando mal, se regozijando com, é, com o sofrimento do inocente. Né? A gente vê, né? A gente vê hoje está fácil de você escolher, porque você está estampado aí. Está estampado. Mas o próprio Jesus já estava escrito na Bíblia. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então não é a maioria, é a minoria. Não é? Não é olhar a aparência. Muitas vezes você está no meio de uma multidão e está só. Né? Então Jesus não. Ele diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Então não é ficar com muitos, é ficar com os escolhidos, é andar com os escolhidos, é andar com aqueles que são amigos de Deus. Olha aí. Tendo aparência de piedade. Olha, eles não tem aparência de piedade. A gente pensa, fulano é uma pessoa boa. Mas vai ver os projetos desse cidadão. Vai ver os projetos que esse cidadão apoiou na Câmara dos Vereadores. Vai ver se é um vereador, vai ver os projetos que ele apoiou na Câmara do Vereador. Vai ver se é um deputado, vai ver os projetos que ele apoiou lá na Câmara dos Deputados. Se é um senador, vai ver os projetos que ele apoiou, que ele fez. Vai ver se é um prefeito, vai ver o que ele protege, vai ver o que ele fala, se é um presidente, vai ver o que ele libera, vai ver, né, irmãos? Então tem tudo isso aí para a gente ver os frutos. É pelos frutos. Se é um pastor, é um padre, é um pastor. Vamos ver o currículo dessa pessoa, vamos ver o que é que ele se fez, se um dia fez, mas se converteu, mas ele continua fazendo no oculto. Então é pelos frutos que se conhece a árvore. Olha aí. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tem aparência, mas nega. Nega, é só aparência. É só uma tela de descanso. Olha aí. Destes, afasta-te. Destes homens, dessas mulheres, se afasta. Vamos dar um exemplo de uma irmã cola com outra irmã. Aí a irmã, não, porque me traiu, eu vou trair também, não sei o quê, porque bateu, levou e não sei o quê. Ah, fulana, a gente não tem que ser besta, não sei o quê, não tem que ser besta, tem que ser cavalo. Né? Não, o crente não é besta, não. O crente ama porque Jesus amou. O crente perdoa, crente em Jesus perdoa, porque Jesus perdoou. Isso não é besteira. Nós somos diferentes, nós somos estragados por esse mundo. A sociedade não quer perdoar, não quer amar. Nós temos que, a nossa luta não é contra nosso irmão. Nossa luta é contra a gente mesma, essa natureza. Nós temos que lutar, não quer perdoar, a gente vai perdoar. É difícil perdoar, mas nós temos que perdoar. Não quer amar, nós vamos amar, nós vamos amar. Gemendo e chorando, vamos amar, vamos congregar, vamos se ajuntar. Porque é uma hipocrisia, as pessoas passam o ano todo e não falam com a outra, mas no final do ano vem abraçar, não sei o quê. Irmão, não é melhor te abraçar do que vier e te dar uma pancada? Abraço, é o momento que você dá o que tem. Agora se prepare, né? Porque abraço, muitas vezes, a imposição de mão transfere coisa ruim. Mas se você está amando, se você está perdoando, se você está cheio do Espírito Santo, a pessoa que vai receber o que você tem, vai receber a unção, vai receber a cura, vai receber o milagre, você não vai passar aquele mal para você, porque você está na presença de Deus, você está blindado. Amém? Agora, se você estiver fazendo a mesma coisa, aí você vai ficar, aquela imundícia que está na outra pessoa vai passar para você. Irmãos, muitos drogados, a gente que é pastor, isso não é novidade, drogado, alcoólatra, já me abraçaram tudo, e chegaram no culto e me abraçaram, e eu fiquei todo, né, eles tinha caído no chão, não tinha obreiro para segurar, aí eles foram lá e me abraçaram, e eu
Fiz o culto todo sujo, literalmente sujo. Mas não passa nada, por quê? Você está cheio do Espírito Santo, você não, o seu corpo praticamente está fechado, o Espírito Santo está brindado ali, porque você tá no amor, você está na paz. Agora, se você tivesse com mágoa, se você tivesse com rancor, se você tivesse fazendo alguma coisa errada, pronto, e aí ia ser uma transferência das coisas ruins. Então, se você está preparado, você está orando, você está se santificando, perdoando, não tenha medo não. Tenha medo não, impor a mão, imposição de mão, abraçar, tenha medo não. E a gente não é melhor do que ninguém se tratando no requisito desse corpo. Se tratando no requisito do corpo de ser humano, todos nós vamos para o mesmo lugar, para o cemitério. O corpo vem do pó, o pó vai voltar. Então, aquilo que vem de baixo não pode atingir aquele que está ligado em cima, aquele que está ligado com Deus, né? Aquele que está na videira verdadeira. Agora, se você está em prostituição, está subindo no púlpito aí, se prostituindo, mentindo, aí cuidado, porque você pode ser fulminado a qualquer momento, porque de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém brinca. Amém? Lá não é uma brincadeira. Amém? Abra seu olho. Olha aí. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Só aparência. É uma tela de descanso. É o que o diabo oferece aí. Fumar é status, fumar te aproxima das pessoas, não sei o quê. Mas não mostra o indivíduo com câncer, não mostra o indivíduo naquela situação deplorável. Beber é status, é só para se alegrar. Não mostra o indivíduo, né, alcoólatra, viciado, né? Não mostra a realidade, né? Eu me lembro quando eu era jovem, né? Aí eu comprava uma carteira de cigarro, botava no bolso, para dar impressão, mostrar para as pessoas que eu era de maior, né? Que eu tinha domínio, né? Porque os comerciais, mostrava aquele cavalo bonito, a pessoa fumando, aquele carrão, a pessoa ali, pá, aquele ar de prazer. E não é isso, né? É uma tela de descanso. Da mesma forma, a bebida, a pessoa alegre ao lado de uma mulher alegre, aquela falsa alegria. Mas não é uma tela de descanso. Quando o indivíduo entra lá, as consequências é terrível. Aqui na Terra e sem contar na eternidade, né? Então, uma tela de descanso. O diabo, ele engana, ele é pai da mentira. A realidade é com Jesus Cristo. Nós pregamos o verdadeiro evangelho. O evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Nós não pregamos que a pessoa vai se converter hoje e a sua vida vai mudar. Se ele ganhava um salário mínimo, agora ele vai ganhar 50 salários mínimos, que a família vai amar, vai perdoar. Não é assim. Aconteceu comigo, eu tinha um rol de amizade muito grande, porque bebia, porque vivia onde quem me chamasse, vai tomar uma onda, eu ia, pai, dava para rir, dava para chorar. Depois, quando eu me converti, ouvi meu chamado, as pessoas se afastaram de mim. Até hoje, eu não sou homem de andar com muitas pessoas, ando com poucas pessoas. Às vezes eu estou andando eu e Deus, Deus e eu. Né? Por quê? Porque está se cumprindo o evangelho, perseguição, humilhação. Aconteceu com Jesus, acontece comigo, com você. Está acontecendo o evangelho verdadeiro. Nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Jesus foi perseguido, tinha cidade que tentaram apedrejar ele, disseram que ele estava fazendo milagre em nome de Bezebu, em nome do diabo. Perseguiram Jesus para matar Jesus antes do tempo. Jesus veio a esse mundo com uma missão de ser morto para nos salvar e ressuscitar o terceiro dia, mas tinha pessoas que queriam matar ele antes do tempo. Estevão, primeiro diácono da igreja primitiva, foi morto em praça pública ali. Mataram ele ali. Primeiro sermão, mataram o rapaz. João Batista, o percussor, que veio para transmitir, abrir o caminho para Jesus Cristo, morreu, foi preso, depois foi degolado.
e outros, apóstolo Paulo, Pedro, né? Então a gente não pode pegar um evangelho de facilidade, porque é mentira, as pessoas vão se decepcionar. Ah, pastor, sou disse tal, sou disse isso, agora eu não estou vendo isso, vou sair. Não, nós temos que entrar no evangelho pela cruz. Jesus Cristo, o caminho é estreito, o caminho que conduz à salvação é estreito, largo é que conduz à perdição. Olha aí, porque tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te deste. Afasta dessa senhora, se afasta desse senhor. Uma amiga que... Você não precisa de uma inimiga, você tem uma amiga que você vai conversar com ela. Ah, vamos beber. Ah, traiu, trai também. Ah, não perdoe não, você não é... Foge, 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 foge. Fuja desse, meu irmão. Só vem com fofoca. Olha, na congregação ontem aconteceu tal coisa, meu irmão. Menos. Vamos orar mais, falar menos. Ter domínio próprio, quem tem o Espírito Santo, não é só para falar em línguas, pular. Ter domínio próprio. Não é colocar, não é ser um incendiário. Não é colocar lenha na fogueira. Transmitir a fofoca. Se você chegou a fofoca, chegou ali em você cortou ali, ela vai morrer ali. Mas você vai ser um transmissor de fofoca, de coisa ruim. Não, meu irmão. Você está a serviço de quem? A quem nós estamos a serviço? A quem a gente alimentar mais, esse vai nos destruir. Se você alimenta mais o diabo, você é servo dele, é cavalo dele. Se você alimenta mais a Deus, as coisas de Deus, as coisas de Jesus Cristo, você é servo dele, é filho dele. Olha aí, te afasta deste. Porque deste número são os que introduz pelas casas e leva cativa mulheres nécia, carregada de pecados, levada de várias concupiscências. Esses vão pelas casas, semeando discórdia, semeando confusão. Afasta-te deste, que prende sempre, que aprende sempre, nunca pode chegar a conhecimento da verdade. Eles aprende, está no culto ali, mas não transmite o que recebeu. Tem uma mensagem, o pastor, o pregador dá uma mensagem, a mensagem do sermão, vamos supor, 40 minutos, o sermão todo falando da palavra, pronto, o que eu estou falando agora. Aí a pessoa só pega uma frasezinha sem contexto para espalhar. Olha o que o pastor Elias Santos disse. Olha para aí. Aí fica passando para os grupos. Quer dizer, semeando discórdia, distorcendo a palavra, distorcendo. Quem faz isso está a serviço de quem? Cavalo do diabo, irmão. É mula do diabo. Não é? Olha aí. Imagine. Espalhando concupiscência, espalhando inverdade. Não tá espalhando a verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aí Paulo diz aqui, o apóstolo Paulo, dá um exemplo, como Jane e Jambre resistiram à verdade, eles resistiram à verdade. Tem muita gente resistindo à verdade e se entregando à mentira, se entregando à fábula. Tem gente que não quer a verdade. Não, eu prefiro estar na mentira, eu não quero, irmão, a verdade. Parece que o caminho da verdade é mais longe. Mas edifica, a mensagem aproxima de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade, conhecereis Jesus Cristo e Ele vai te libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta é a verdade é Jesus Cristo. A mentira é o diabo. Então não adianta com mentira, com arrumadinho. Aí ele deu esse exemplo, como Jane e Jambre, que resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. Homens, mulheres corruptos de entendimento. O entendimento dele, ele escuta o bem, mas o entendimento dele é corrupto. Ele pega aquilo que ouviu e
transporta no mal. Ele pega aquilo ali, como eu já falei, pega uma frase, um texto sem contexto e que sai espalhando mentira, defamação. Olha aí, corrupto de entendimento, reprobos. Quanto à fé, eles não crêem. Eles creem em tudo, menos nas coisas de Deus. Quem crê em tudo, menos nas coisas de Deus, já vê que não é filho de Deus. Cavalo do diabo. Não irão, porém, avante. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvario, como também foi aqueles, né? Aqueles do tempo de Paulo, como esse tal de Jane, né? E Jambres, né? Como esse pessoal aí. Vamos orar, irmãos? Então, seja a boca de Deus. Pregue. Se a pessoa saiu, vá até essa pessoa. Ministre essa pessoa. Se for preciso ir uma vez, vá uma vez. Se for preciso 2, 3, vá. Não fique usando texto sem contexto para justificar a sua falta de amor. Isso é falta de amor. O bom pastor deixou 90 ovelhas lá, 99. E foi atrás de uma. Então vá. Se você não quer ir atrás das ovelhas, você está no lugar errado. Deus não te chamou para pastorear. Pastor tem que ter amor pela ovelha. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Amém? Então, se você não tem amor pelas ovelhas, então você não é um pastor. Você está no lugar errado. Você é um lobo. Amém? Um lobo com pele de ovelha. Cuidado, meu irmão. Cuidado que chega a hora do pagamento, chega a hora da cobrança. Amém? Deixa eu orar por você, meu amado irmão. Deixa eu orar por você, minha amada irmã. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Muda a mente, Senhor, muda a mente. Tira tudo aquilo que é erva daninha do mal. Tira todo o conceito do inimigo. Tira toda isso que foi entronizado dentro do teu povo. Tira, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Eu sei que cada dia as coisas pioram, mas enquanto estamos na terra, Pai, nos dá força, nos dá autoridade para encarar, para não se calar, para não ser omisso, para não ser cúmplice dessas situações. Pai, eu te louvo, te exalto na beleza da tua santidade. Vem neste momento, Pai, essa liderança, esse homem de Deus, essa mulher de Deus que está triste, amargurado, perdido, sem ver alternativa. Enche, Espírito Santo, enche de paz, enche de alegria, transforma, Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Enche como ele nunca foi cheio. Enche do teu Espírito. Dá o teu Espírito, domínio próprio, os frutos do Espírito, domínio próprio, mansidão. Ensina-nos a perdoar, ensina-nos a amar, ensina-nos a estar de cabeça erguida, Senhor, em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio às calúnias, em meio ao mundo jaz no maligno, nos ensina a estar firme olhando para ti. Pai, abraça-nos neste momento. Limpa-nos, que pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes, por omissão, muitas vezes era para falar e nos calamos, muitas vezes era para calar e falamos, muitas vezes era para irmos e ficamos. Pai, queremos ter o teu Espírito, não só para pular, não só para falar em línguas, mas queremos ouvir a tua voz nítida, nos dá sensibilidade para ouvir a tua voz. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, te exalto. Meu Deus, sabemos, como o apóstolo Paulo diz, que o tempo é difícil, né? Sabemos, porém, isto que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Sabemos que o tempo está difícil. Mas, Senhor, sempre foi. Mas nos dá força, nos sustenta. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, já te agradeço. E todos que crêem dizem amém, graças a Deus. Amados, nunca se esqueça, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele te ama e eu também. Amém? Fica aqui a minha participação. A qualquer momento estaremos retornando com mais uma ministração de fé e de esperança para colocar em prática. Convido a todos para estar comigo
na intercessão, no clamor da madrugada. Coloca teus pedidos, nós vamos estar colocando no caderno da oração. Amém? Graça e paz.